paz do Senhor. Vamos esperar o pessoal chegar e compartilhando. Eu queria te pedir para você ir compartilhando esse link. Vai compartilhando aí, chama os amigos para participar. Eu estou querendo me achar aqui, tá? Estou querendo me achar aqui na primeira live nossa, primeira live aqui pelo Instagram. Então a gente ainda está aprendendo. Eu queria que você, né, principalmente você que é membro do ministério, né, que é filho aqui da casa, compartilha com seus amigos, em nome de Jesus, vai jogando para as pessoas, joga lá no grupo da igreja, para que a gente possa estar acompanhando, para que as pessoas possam estar desfrutando desse momento. Hoje nós vamos falar sobre a edificação da igreja e como é importante esse tema, né? Como é importante falarmos sobre uma igreja edificada. Nós vivemos momentos assim extremamente difíceis no cenário gospel, né? E realmente falar sobre uma igreja edificada e forte, isso é extremamente poderoso, porque a igreja precisa voltar a fluir, voltar a exercer governo, voltar a ser poderosa na face da terra, e essa é a nossa missão. A nossa missão é anunciar o reino de uma forma extraordinária, treinar filhos. Eu tenho falado muito nesses dias sobre uma igreja que treina seus ungidos, pais que treinam seus filhos, sobre a necessidade do discipulado, sobre a necessidade de estarmos alinhados à vontade de Deus para que ela então seja manifesta na terra. Não tem como manifestarmos o reino não estando alinhado a ele. Mateus 6,33, né? Busque o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas então possam acontecer e fluir. Nós nos conectamos ao reino de Deus e automaticamente, pela influência do reino, nós somos tomados, somos tocados, influenciados. A doxa de Deus vem, toma a nossa realidade, então a gente passa a fluir, não é? É tempo de uma igreja que verdadeiramente entende seu papel, uma igreja que verdadeiramente entenda e saiba onde é o seu lugar. Bem, eu quero orar nesse momento para que a gente possa estar dando início a essa live. Eu queria que você que pode, não é, me dê um feedback aqui no Zap. Eu fiz uma conexão no tablet aqui. Então você que pode, me dá um feedback aqui no WhatsApp. O WhatsApp está ligado aqui justamente para que eu possa ter uma conexão com vocês que estão aí do outro lado, né? Saber se o som está bom, se a live está legal, se está tudo funcionando, e também para que a gente possa trocar ideia, né? De repente eu vou ter um pouco de dificuldade de acessar o Instagram aqui. Eu baixei o Instagram aqui no tablet, mas eu estou com um pouco de dificuldade de acessar ele. Então me manda aqui suas perguntas no WhatsApp, né? As suas colocações. Vamos ser participativos nessa conversa e que seja muito edificante. Amém? Vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença, primeiramente para Te adorar, dar-Te glória, dar-Te honra, devotar ao Senhor as nossas vidas, devotar a Ti, Senhor, todo o nosso ser, tudo que somos. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós clamamos pela Tua presença e o que desejamos, Pai, é entrar em Tua presença e extrair da Tua presença, da Tua glória, do Teu reino, Pai, a essência da vida, tudo que precisamos para fluir nesse tempo. Hoje falaremos sobre a edificação da igreja, e não tem outra forma de nos edificarmos se estivermos desconectados da verdade do Evangelho, desconectados de Jesus. Nós precisamos nos conectar a Jesus, que é a fonte da vida, do conhecimento. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então que essa vida venha ser revelada em nós, para que possamos fluir, para que a igreja desse tempo possa fluir,
nos conduza, Pai, a um tempo assertivo, a uma movimentação perfeita, a uma fluência na Tua vontade, a uma conexão extraordinária, para que então, Pai, a igreja possa ser forte, para que a igreja possa ser proativa, para que a igreja possa exercer governo sobre esse mundo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Amém, amém. Queridos, nós vamos falar, hoje o nosso assunto é sobre edificação. Dani colocou aqui, tá ok, tá dando para ouvir bem. Para mandar perguntas no WhatsApp, as pessoas vão ter que ficar fora, vão ter que ficar saindo da live. Mas eu não vou ter como. Gabriel, se conecta aí. O Gabriel está aqui de fundo, então ele vai ficar olhando. Manda lá a pergunta então na mensagem da live, e o Gabriel vai estar me passando aqui as perguntas. Pessoal, presta atenção. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse, 3:5, lembra-te, pois, de onde caíste. E no 6 vai dizer, tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as que também aborreço, que tens ouvidos, ouça, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Um pouco antes, no 4 diz assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, não é? Em outras versões, deixaste as primeiras obras, não é? Então a palavra está falando sobre um tempo de tornarmos a conexão verdadeira, voltarmos ao centro da vontade de Deus. E é muito interessante, porque parece que a igreja desse tempo, ela caminha como a igreja de Éfeso. Há uma explosão na movimentação, há muito serviço, isso é indiscutível, há muito evangelismo. Na verdade, as igrejas têm fluído, a gente tem visto, na mídia, muita coisa acontecendo, ao ponto também que percebemos que a igreja tem perdido a força, a relevância. Não adianta a gente termos um tamanho como igreja, mas a relevância ser uma relevância limitada. A gente vê isso em relação à manifestação de sinais, a gente vê isso em relação a milagres que não acontecem mais como aconteciam antes, e tantas outras coisas. Então, parece que vivemos o tempo, no tempo que vivemos hoje, parece que replicamos as ações da igreja de Éfeso. Uma igreja que aparentemente funciona, mas que já não é como antigamente, que já não tem a força de antes, o amor de antes, que não carrega as verdades de antes, que não tem a influência de antes, né? E o que é interessante, que quando fala deixaste as primeiras obras, está apontando justamente para o início da igreja, quando a igreja, como diz no livro de Atos, logo no comecinho, assim que o Espírito Santo vem, o evangelho começa a ser difundido por toda a região, os apóstolos saem, a coisa acontece, Paulo faz suas viagens missionárias, e uma palavra a igreja, ela crescia e se fortalecia. Por quê? Porque ela permanecia na oração, ela permanecia no partir do pão, ela permanecia na doutrina dos apóstolos e profetas. Então, pelo fato dessa permanência naquilo que é essencial para a sobrevivência, a igreja crescia. E um pouco depois, João já vem e escreve as igrejas da Ásia, e agora ele vai relatar justamente o que? Um esfriamento. Não é uma igreja que aparentemente é muito bonita, mas que já não tem as mesmas ações. Não é uma igreja que aparentemente não se move da forma que era antes, com a intensidade de antes. E isso é muito sério, né? Isso é muito sério, muito sério. Isso é frustrante no tempo que vivemos, porque vivemos o tempo do fim, não é? Muito se fala sobre isso, e eu creio de uma forma muito clara que Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo, está havendo uma aceleração muito rápida, muito intensa.
e é tempo da igreja despertar, né? E por esse motivo a gente veio com essa dinâmica sobre falar sobre a edificação da igreja. Vivemos esse tempo de uma igreja edificada, fluida, uma igreja verdadeira, uma igreja concisa nas ações, que verdadeiramente tem uma conexão com o céu muito grande, porque a referência que nós precisamos é justamente essa. A referência que precisamos é a referência do céu, manifestar o céu na terra, como Jesus nos ensina a orar na oração do Pai Nosso, né, Mateus 6, se não me engano, a partir do 9, né, que seja feita na terra, assim como é feito no céu, a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja manifesta na terra como é no céu. E logicamente que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Isso que precisamos viver. E olhar para esse tempo é muito frustrante, porque tem muita gente que pode de repente estar do outro lado, né, e achar justamente o contrário. Não, estamos bem. Eu lembro que há um tempo atrás eu fui ministrar numa igreja e eu dei uma palavra que foi muito legal, só que no final a líder da igreja, ela veio falar comigo e ela chegou perto de mim e falou: poxa, a gente funciona muito bem, a gente tem feito. Eu falei: que bom que tem feito, glória a Deus, porque a maioria, infelizmente, não tem fluído dentro da verdade do Evangelho. Você quer ver uma coisa? Ao ponto de chegarmos a discutir se música secular se pode ouvir, se pode fazer festa aqui, festa ali, se eu posso participar de festa junina, se eu não posso, sabe? Quando a gente chega a um nível de discutir coisas que são irrelevantes para a manifestação do reino, é sinal de que a igreja não está bem. É sinal de que a gente precisa repensar, ressignificar algumas coisas. A gente está discutindo festa junina, quando na verdade a gente deveria estar desejando Deus acima de todas as coisas, e essas coisas que são da terra, essas festas e tal, não deveriam tocar nossos corações. Mas a gente ainda está em dúvida. É pecado? Não é pecado? E a música secular, eu gosto tanto de ouvir uma musiquinha e tal. É pecado? Não é pecado. É porque ainda falta uma paixão, ainda falta algumas verdades, não é? Ainda falta algumas coisas que precisam acontecer dentro de nós. Dá uma olhada aí se tem algumas perguntas. Dani colocou no zap aqui, pede para o Gabriel passar as perguntas. Presta atenção, aqui a gente tem, né? Eu gosto muito disso aqui, né? Efésios 4:11 vai falar sobre uma igreja que é edificada nos fundamentos do governo do seu ministério, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Nós temos falado muito sobre isso aqui, justamente sobre essa igreja. Justamente sobre essa igreja, porque o texto vai dizer, 4:11 vai dizer, né? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja curada, alcance a plenitude, uma perfeita varonilidade, para que a mente de Cristo seja estabelecida. Isso é muito poderoso. Grande parte das igrejas ainda não entenderam e não conseguem compreender a questão do governo, né? Ainda não se movem e não entendem essa manifestação. Foi muito engraçado. Hoje eu, no banheiro, ouvindo uma pastora, e o cara falou assim, o cara que estava entrevistando uma missionária, e a missionária falou assim, presta atenção, não concordo com o ministério pastoral feminino, porque na Bíblia não fala e tal, e ela é missionária, né? E ela é missionária, presta atenção. Eu falei, poxa, que pena que ela não entende o que é missionário. Porque a missionária, ela está enquadrada no chamado apostólico, que o apóstolo significa aquele que vai, o enviado, e o missionário justamente aquele que vai,
o enviado, não é? Então, se ela entendesse isso aqui, ela não ia estar discutindo, não é? Porque discutindo, falando contra, não é? Tendo um posicionamento contrário, justamente até porque se ela é missionária, ela está enquadrada em uma posição que nem ela compreendeu, que é no chamado apostólico, né? Que é no chamado apostólico. Então, isso é muito tremendo, porque senão a gente vai entrar em discussões que não cabem mais para esse tempo, né? Não cabem mais para esse tempo. Esse texto de Efésios 4:11 é muito poderoso, porque ele vai falar sobre o tempo de uma igreja edificada, que ela é fundamentada na visão do governo dos 5 ministérios. Para quê? Para que ela alcance então a plenitude. Por que a gente ainda não alcançou a plenitude? Porque ainda a igreja ainda não flui como deveria fluir, porque ainda há tantas guerras internas, né? Muita guerra interna. Há pessoas que brigam por cargo, por título, porque ainda não se entenderam, não compreenderam o seu chamado, não compreenderam a sua posição. A gente fala que quando a gente olha para o governo, né, não tem quem é maior, todos são importantes. Então aqui acaba a inveja, ciúme, porque todos são extremamente importantes para que a igreja possa funcionar, para que haja uma edificação do corpo. Todos precisam ser fluidos no seu posicionamento, porque senão a igreja é capenga. Eu falava na nossa escola, e foi muito interessante. Pede para enviar a pergunta aqui. Tá. Presta atenção, envia a pergunta no comentário, isso. Envia a pergunta você no comentário, ou pergunta, ou coloca as suas ponderações, em nome de Jesus, sobre esse tempo da igreja, sobre a edificação da igreja. Vamos discutir esse assunto hoje, vamos trazer isso, que é algo muito relevante para esse tempo. Nós precisamos voltar a ser uma igreja relevante, poderosa, uma igreja que impacte essa geração, e para isso nós precisamos realmente discutir esse assunto. Então coloque aí, né? Isso é muito importante sua participação. Como é que está aí na galerinha participando? Pega você lá, seguiu aqui. Pega lá, coloca na live lá. Você que pode, joga para alguém, faz um direct para alguém. Vamos trabalhar isso hoje. É importante isso, tá? É importante. Trabalharmos essa edificação. Durante muito tempo a gente trabalhou num formato meio que empresarial, né, na igreja. Não se frustra não fica chateado comigo não. De repente você desconsidera algumas coisas. Mas durante muito tempo a gente vem trabalhado num formato meio que empresarial, né? Para se chegar por exemplo, a pastor tem que passar, né, obreiro, diácono, evangelista, presbítero, pastor, né? Como se isso fosse o certo, e na verdade a palavra não fala sobre isso. A palavra vai falar sobre dons ministeriais, sobre dons espirituais. A palavra vai falar sobre tantas outras coisas. A gente precisa entender o que é bíblico, o que é de Deus e o que é uma organização. E algumas coisas são simplesmente uma organização, organizando alguns fatores. E isso gerou tanto desconforto, porque você vê que tem gente que chega na igreja e ela acha que galgando ela vai chegar a pastor, e às vezes o dom ministerial dela não é pastorear. Você está entendendo? Às vezes o dom ministerial da pessoa nunca foi pastorear, mas ela colocou no coração e ela veio obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, e ela veio galgando porque ela achou que ela ia se completar no altar, pregando como pastor, cuidando de ovelhas, e de repente não. De repente a fluência dela é no campo, evangelizando. De repente a fluência dela o chamado é profético, né? Quer ver uma coisa? Entenda comigo. Uma igreja profética, de repente você chega em uma igreja profética, uma igreja que é só profética, ela não flui nos 5, ela só tem profeta. Então você chega na porta, alguém já está te dando uma profecia. Eis que te digo, Deus revelou, Deus falou, Deus fez. E por causa disso,
não é? De repente a igreja não vai ser edificada, ela não vai ser curada, porque ela não tem quem ensina, ela não tem quem apacenta, ela não tem quem vai lá fora ganhar aquele que verdadeiramente necessita, ela não tem um apóstolo que vai dar forma, que vai preparar e enviar, não é? Então automaticamente ela se torna uma igreja capenga, porque a única coisa que tem na igreja é profeta. Você chega na igreja, profecia o tempo todo. Ela não tem ensino, ela não tem consolidação, ela não tem apostólico, não é? Ela não tem pastoral. Ou seja, e é necessário ter, porque senão a igreja não é edificada. A palavra é muito clara. Não é? Para que serve o governo de 5 ministérios? Para que a igreja seja edificada e alcance a perfeita varonilidade em Cristo, plenitude na pessoa do Senhor Jesus. Essa plenitude só vem quando a gente entende e começa a fluir. E começa a fluir, as coisas começam a acontecer. Precisamos entender isso. Durante muito tempo a igreja gerou resistência. Hoje a igreja tem sido mais, tem aceitado mais esse posicionamento, e tem fluído mais. Isso é extremamente importante. A Renata deixou um comentário, ela disse assim: se ganha muitas pessoas, mas não se discípula nas igrejas em geral. Não se discipula. Isso, discipula. É grande verdade. Renata colocou uma pergunta: se ganha muita gente, mas não se discipula, não é? Ou, não é? Às vezes tem um discipulado que não é eficiente, não é? Tem um discipulado que não é eficiente. Às vezes eu até vejo muitos amigos e tal que ou a célula ou o lugar do discipulado é mais um lugar de lanche do que um lugar de se discutir a palavra. Às vezes é mais um lugar de lanche, de recreação, do que de se discutir a palavra. Ou seja, a célula às vezes se torna até um lugar muito legal, muito amigável. Mas nós precisamos, é um tempo, igual a Renata está falando aí, é um tempo que nós precisamos focar em discipular. Porque se a gente não treina, o TikTok treina, se a gente não treina, o YouTube treina, se a gente não treina, o Facebook treina, o Instagram treina. A igreja tem perdido espaço, porque a igreja tem deixado de se manifestar. É tempo de treinarmos filhos, é tempo de investirmos em pessoas, e é justamente essa fluência que a gente está falando. É quando a igreja entende, cada um entende seu lugar. A igreja passa, quem é discipulador, quem é o mestre, passa a assumir a sua função de mestre e treinar pessoas, o pastor consolidando, cada um no seu quadrado, fazendo com que a igreja avance. É extremamente importante isso. Discipular, eu tenho falado da igreja que é muito interessante isso. Discipular é muito mais do que só falar. Tem gente que fala muito, mas age pouco. Tem gente que fala demais, não faz nada. É como se fosse um treinador de futebol. Tem um treinador que fala: olha, cara, tu tem que bater de trivela nos 3 dedos e ela vai lá no canto. Aí você pega um cara que foi jogador de futebol, um excelente jogador, e agora esse cara, ele não só fala o que tem que se fazer, ele não pega na prancheta e fala: isso aqui tem que fazer. É um cara que ele pega a bola, posiciona, bate e mostra como que é na íntegra. É um cara que corre para dentro do campo e mostra na prática, nas atitudes. É isso que a igreja desse tempo está precisando. Não só de pessoas que falem o que tem que fazer, mas que façam, que sejam um exemplo em tudo, que sejam verdadeiras e posicionadas. Falamos sobre paternidade, nós tivemos o nosso último metanoia foi sobre paternidade, e nós falamos justamente sobre isso, sobre um tempo, o tempo de uma igreja que o caminho é apontado com a vida. Você não mais vai chegar para o cara e falar assim: você tem que fazer isso. Não. Você vai mostrar com a vida como se faz, amando, respeitando, honrando, sendo santo, sendo poderoso nas ações, dessa forma e exemplificando a vida de Cristo, para que as pessoas então possam ver e seguir pelo exemplo serem guiadas. É muito poderoso isso. Finalzinho de Mateus, mais uma coisa? Tem. Professora Dani, muitas consagrações
por uma necessidade muitas das vezes da igreja, isso matou e feriu muitas pessoas. Segura essa pergunta aí. Segura que eu já vou só falar aqui de Mateus rapidinho, para eu não me perder, não deixa eu me perder não. Presta atenção, no finalzinho de Mateus vai falar sobre Jesus então comissiona, né? Vai comissionar os apóstolos, os discípulos, a chamada grande comissão. E Jesus vai falar: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, fazei discípulos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Finalzinho vai estar apontando para essa chamada, que é muito interessante, que para essa chamada acontecer, Jesus ele caminha com os discípulos durante 3 anos e meio. Qual é a confusão desse tempo? A confusão desse tempo a gente vê essa chamada, o cara chegou na igreja, acabou de chegar, e o cara vê essa chamada e alguém está falando para ele: vai, ide, mas ninguém treinou o cara. Cara, o que a gente vê de testemunhos de pessoas que foram para o campo de batalha, sabe, para fazer evangelismo, expulsar demônio, visitar em hospital, o cara não estava pronto e acabou se afastando, se ferindo, se magoando, entrando em conflitos espirituais terríveis, porque não estava pronto. Exatamente o que a Renata acabou de falar. Não estamos gastando tempo em discipular, e por isso tantos problemas, por isso tantos confrontos, por isso tanta guerra. Você está entendendo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. A pergunta da pastora Dani. Muitas consagrações, por uma necessidade muitas das vezes da igreja, isso matou e feriu muitas pessoas. A pastora Dani está falando aqui, olha, presta atenção na pergunta. Muitas consagrações. Muitas. Cara, nossa igreja aqui no Vale do Carangola, nossa sede. Temos igreja aqui no Vale do Carangola, Caxambu, Caxias, Moçambique temos 11, temos o Leco e Abigail no Ceará, cuidando do projeto de criança lá, Metanoia. E é incrível, esse bairro aqui então é intenso, isso demais. Como se consagram pessoas sem estarem prontas? Isso é demais, isso é muito loucura. Não é? Se consagram pessoas assim, não é? Porque há necessidade da igreja, eu preciso de alguém. Ou se consagra, eu preciso de um obreiro, aí se consagra, mas não se preocupou em treinar. Lembra da grande comissão? Jesus treina, Jesus faz dos seus discípulos homens prontos, gasta tempo, investe tempo, sabe? Trabalha a vida dos caras no extremo, com muita verdade. E Jesus era aquele cara que falava quando tinha que falar, ao ponto de Pedro tentar intervir no propósito. Pedro tenta intervir no propósito. Senhor, deixa que eu vá em teu lugar. E ele fala: atrás de mim, Satanás. Sou eu que tenho que morrer. O propósito é meu. A palavra de Jesus era dura. Jesus ele era duro, posicionado, posicionado. O povo procura Jesus depois da multiplicação, depois que acontece a multiplicação de pães e peixes. Jesus se afasta e o povo entra nos barquinhos e começa a procurar para onde ele foi, acha Jesus. Quando chega Jesus, o que Jesus vai falar? Vocês vêm a mim por causa do pão que enche o ventre, mas aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E a multidão vai embora, só ficam os discípulos, E Jesus vai falar: vocês também querem ir? Vocês também querem debandar? Porque o evangelho é algo sério. E os discípulos vão falar para Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Aqueles que verdadeiramente entendem e se movem pelo reino, eles não vão se afastar, eles vão permanecer. A palavra pode ser dura, a correção pode ser dura, mas eles vão entender o propósito e se mover pelo propósito, entender o seu lugar. Há uma incógnita na mente das pessoas, que é: qual é o meu lugar, quem eu sou no reino? Essa falta de identidade, essa falta de se encontrar tem feito com que muita gente se vira na igreja. Tem gente que
que acha que quer de qualquer forma ser pastor, é o que a pastora Dani falou. Aí o cara está precisando de um pastor. Chega alguém que acha que é pastor, que está na cabeça do cara que é pastor, mas o pastor não trabalhou, não curou o cara, não buscou em Deus as verdades celestiais, não identificou na pessoa o governo, se realmente o dom ministerial que essa pessoa tem é um dom de pastorear. Acontece que vai acabar se frustrando, né? E a necessidade, como bem colocou a pastora Dani, tem feito com que muitas igrejas saiam consagrando pessoas, e aqui no bairro isso é a dúzia. Isso é a dúzia. Não fica chateado comigo não, você que está aí, mas presta atenção. São pastores que não têm esposa, ou que já têm 2 ou 3 ou 4. Isso tem se multiplicado. Missionárias têm aos montes, missionários que não têm seus maridos convertidos. A preocupação dela é a igreja, mas ela não tem uma preocupação com a própria casa, que é o primeiro ministério. Se a pessoa não entender isso, está fazendo um papel de palhaço na igreja. Se a pessoa não entender que o primeiro ministério dela é ganhar a sua casa, Efésios 5 vai falar que a mulher crente, Efésios 5, para lá um pouquinho do 27, se não me engano, vai falar que a mulher crente ganha o marido descrente pelo testemunho, e o marido é o cara que santifica a mulher pela lavagem da palavra. Então é muito sério, isso é muito sério. Cara, isso é algo extremamente sério. A responsabilidade que temos é muito grande. Você quer ver uma coisa? Antigamente se falava assim. Já vou ler aqui uma pergunta da pastora Camila também. A pastora Camila mandou uma pergunta que eu já vou ler aqui. Muito se fala assim, a salvação é individual, pastor. Eu estou tranquilo na igreja, minha mulher que se lasque para lá, porque eu chamei, ela não veio. Salvação individual. Negativo. Pastor, mas eu estou aqui na igreja, meu marido não quer vir e tal, o problema dele está no boteco. Salvação individual. Negativo. Negativo. Nós temos total responsabilidade em relação àqueles que estão nas nossas mãos. Total responsabilidade. Nós temos que cuidar. Não é? Se esgota as possibilidades, né, dessa individualidade, vamos dizer assim, quando a gente chega diante do trono e o Pai viu que nós fizemos todo o possível para que a outra pessoa aceitasse e se rendesse diante de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós fizemos todo o possível, nós fizemos de tudo, nós demos amor, nós demos carinho, nós edificamos, nós transformamos um ambiente em um ambiente poderoso, ou seja, nós demos o nosso máximo. O que tem acontecido hoje, que eu vejo hoje, é o reflexo da igreja, um monte de missionária, um monte disso, um monte daquilo, pastor para todo mundo é lado, e as famílias se perdendo, né? As famílias se perdendo. Eu estou falando que eu cresci assim, né? Meus tios foram assim, infelizmente, cara. Meus tios foram fundadores da antiga Deus é Paz, antes de ser Reino Manifesto. Eles eram assim, era o cara que botava o terno, botava a roupa, a Bíblia debaixo do braço e estou indo para a igreja, fica por aí se quiser. Eram os caras que não tinham uma preocupação com a família. Eu tinha um tio também que foi pastor há muito tempo e a esposa não era crente, e ele, salvação individual, quer ir, vai, não quer, fica aí, vai para o inferno então. Não é? E não é assim, porque se a gente não tiver amor e graça para os dentro da nossa casa, o que a gente está fazendo na igreja é papel de tolo, é papel de bobo. Então nós temos uma igreja muito mais efetiva quando a gente passar a cuidar das nossas famílias e temos as nossas esposas convertidas, e as esposas terem os maridos convertidos. Por quê? Porque deu a vida por eles, porque amou intensamente. A palavra vai dizer que o marido ama a mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher ganha pelo testemunho, e essa igreja edificada, ela cresce. Então há uma responsabilidade muito grande, muito grande. Então você vê, olha de onde a gente partiu, hein? Como é que o leque vai abrindo. O que a gente vê? Maridos que estão pouco se lixando pelas suas esposas, mas tem cargo na igreja. Mulheres que estão pouco se lixando dos seus maridos, se não quer, fica em casa, se vira, mas tem cargo na igreja, porque o importante é o cargo. Nós perdemos gente aqui na igreja por causa de oportunidade.
Quando nós mudamos o formato da igreja, tiramos cadeira do altar, paramos de ficar dando oportunidades ao erro, né? Vamos ouvir irmão fulano, vamos ouvir irmão ciclano, vamos ouvir irmão Bertrano. Quando a gente parou com isso, a gente estabeleceu um ministério de louvor, palavra introdutória, palavra ofertória, e a gente começou a organizar a igreja de uma nova forma. Teve gente que foi embora, por quê? Porque amava a oportunidade, né? Esquecendo-se que o maior e mais importante púlpito está nas ruas. O maior e mais importante púlpito está nas ruas, não está numa igreja. Eu costumo dizer que a igreja é o ápice. Presta atenção. A igreja é o ápice da vida cristã. É o auge. Você chega na igreja voando, queimando. Cara, porque você já veio de um lar poderoso, de uma construção intensa, de uma semana poderosa, mergulhada. Quando você chega na igreja para explodir. Quando você chega na igreja para devotar tudo a Deus. Aí quando você chega na igreja, você não está se importando se você vai falar ou não vai falar, se tu vai cantar ou se não vai cantar, se tu vai tocar ou se tu não vai cantar, porque tu quer queimar tudo diante de Jesus. Por quê? Porque tu teve uma semana poderosa. Isso é muito tremendo. Deixa eu ler a pergunta da pastora Camila aqui. Porque hoje tem se tornado mais difícil de as pessoas se entregarem e viverem a plenitude de Deus. Porque tantos têm retrocedido com tanta facilidade? Pergunta da pastora Camila. Realmente. Primeiro porque é profético. Está na palavra, né? A gente vive um tempo de esfriamento, né? Isso é um dos sinais. E o amor de muitos se esfriará. Por outro ponto, a gente vai linkar a falta de discipulado e também há uma construção errônea da igreja, né? Um modelo não bíblico. É o que eu estou falando, mais uma vez, são igrejas que só são proféticas. Então você chega na porta da igreja, o cara mal se converteu, já está recebendo profetada, porque a igreja só é profética. A igreja que ela é só pastoral, não tem um alinhamento profético, não tem uma palavra apostólica, não tem um evangelista e não tem um mestre de fundamento. Então, um formato errado faz com que também haja um desgaste desnecessário. Cara, olha como que a igreja se tornou um lugar de desgaste. As pessoas entram e do nada elas falam assim: estou cansada, não quero mais a igreja, me feri por causa de fulano, por causa de Bertrano. E justamente por quê? Primeiro, a pessoa chega na igreja, ela não tem um tempo de discipulado, um tempo de consolidação, um tempo de alinhamento verdadeiro, que vai levar com que ela compreenda quem ela é verdadeiramente, o seu lugar no reino, vai apontar para ela a sua perfeita movimentação, e assim ela não vai se frustrar. Não vai se frustrar. Se frustra porque, infelizmente, vivemos tempo na igreja. Testemunha comigo aí, coloca um joinha assim, deixa seu like na live para positivar, chama pessoas, pede para se inscrever em nome de Jesus. Vamos fazer isso acontecer. Quero que isso tome proporção e, de acordo com o retorno, a gente vai intensificando. Tem pessoas que chegam na igreja e a pessoa, modelo antigo, formato antigo da igreja, a pessoa chegava aqui, ela ganhava uma oportunidade, vamos ouvir fulano, e o cara cantava todo desafinado, não cantava nada com nada, era uma coisa horrível. Mas a igreja chegava no cara, batia com o cabinho nas costas: que bênção, foi maravilhoso o que você fez. E assim, o que a gente está fazendo? A gente está formando, infelizmente, perdoa a palavra, formando mongoloide, formando pessoas sem uma clareza de movimentação. Não é? Era mais fácil chegar perto dela e falar: olha, cara, legal, você foi uma pessoa corajosa, veio, se apresentou, mas, cara, precisa ensaiar um pouquinho mais, precisa treinar um pouquinho mais. É aquela pessoa que você chama para pregar e ela prega, e é um desastre, está falando nada com nada, e a igreja: glória, aleluia, não está falando nada com nada, gente. É um tempo de edificação. Como é que se edifica a igreja? Como é que se constrói uma mentalidade forte? Você está entendendo? Presta atenção. Eu vi um cara falando sobre o TikTok, e ele falou sobre a China.
que ela proíbe o TikTok durante a noite. O conteúdo que é sugerido para o TikTok chinês da China, para as crianças da China, os adolescentes da China, não contém pornografia, não contém dancinha, só contém ciência, medicina, experimentos, esporte, lazer. Mais o que o TikTok chinês, porque o TikTok é um aplicativo chinês, o que ele sugere para o Ocidente é justamente o contrário. É para quê? Para enfraquecer a mentalidade dessa próxima geração ocidental e fortalecer os chineses. Eles querem dominar o mundo. A igreja precisa pegar essa sacada. Se a gente não fortalecer a mente dos nossos jovens e dos nossos filhos espirituais, dessa próxima geração, dos nossos crentes em Jesus, o que vai acontecer com a próxima geração? O pessoal que está cantando músicas almáticas, que alimentam só sentimentos humanos, de vingança, de glorificação do homem, não é? Uma igreja que ela quer, ao mesmo tempo que ela quer ser participativa no reino de Deus, ela quer ser participativa nas coisas do mundo. Quando na verdade a palavra vai dizer, no livro de Colossenses 3, Paulo vai falar assim: olha para as coisas que são do alto. Tenha as coisas celestiais como referência para a tua vida, porque é o reflexo daquilo que estamos vendo que iremos refletir. Se a gente contempla o céu e vislumbra as coisas celestiais, cara, a nossa movimentação na terra vai ser poderosa. E uma igreja com uma movimentação poderosa, o que vai acontecer? Ela vai saber cuidar dos seus filhos. Cuidando dos seus filhos, eles não se perdem, como tem acontecido hoje. Pessoas que estão se perdendo assim do nada, pessoas que estão andando anos na igreja. Você entra no carro do cara, está tocando funk, desce, que vai, que desce, não é? Anos na igreja. Você entra na casa da pessoa, você ouve palavrão. Anos na igreja, você passa do lado de fora da casa da pessoa, a pessoa está chamando o filho, capeta, desgraçado, está xingando o filho. É uma desordem desenfreada de pessoas que estão há anos na igreja, Grande parte dessas pessoas estão em cargo de liderança. Grande parte dessas pessoas são palestrantes em encontros espirituais. Pessoas feridas na alma, pessoas sangrando por dentro, pessoas que ainda não foram curadas, pessoas que precisam de um título. Por quê? Porque isso é uma autoafirmação, né? As pessoas, eu sou diácono, eu sou presbítero. Certa feita o João, falo isso aqui na igreja de vez em quando, certa feita o João, que é falecido, né? Esposo da minha mãe, fantástico, cara 10 demais. Ele liga para casa de um irmão e ele fala: eu queria falar com o irmão fulano de tal. E o irmão olhou: não, aqui é o diácono fulano de tal. Né? E ele falou assim: tudo bem. E o irmão falou: me perdoa, eu queria falar com o irmão fulano de tal, meu amigo, meu parceiro de longa data. Um diácono fulano de tal eu deixo para falar na igreja. E desligou o telefone. Mas as pessoas estão nesse nível, precisando de um título, porque precisam se autoafirmar. Isso é o reflexo de uma alma ferida, que precisa de uma autoafirmação. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Isso tem feito com que a igreja se torne uma igreja doente, capenga. Isso tem feito com que pessoas se espiem, essas guerras, um irmão contra o irmão, e pessoas que estão na disputa de cargos eclesiásticos, que precisam disso de qualquer maneira, tem feito com que tantas coisas ruins aconteçam na igreja. Outro dia eu cheguei numa igreja, fui ministrar uma palavra, e o tema da mensagem era exercer sem ser. Eu falava: cara, a gente precisa exercer. Presta atenção, o cara não precisa ser apóstolo para exercer o dom apostólico. Não precisa ser profeta, consagrado, título na igreja.
é o profeta fundamental da igreja. Para exercer o profético. Não precisa ser evangelista consagrado da igreja. Para exercer o evangelismo, não precisa ser pastor da igreja para consolidar, cuidar de vida. Não precisa ser mestre para ensinar. Lembra? Acabamos de falar aqui agora. O púlpito mais importante são as praças, são as ruas, são os lares, são as casas. Esse é o púlpito que mais devemos valorizar. Não precisamos de títulos para fluir. A gente precisa de ter um coração disposto e apaixonado por Jesus. Só isso. A gente não precisa de título. Isso tem ferido a igreja. Mais alguma pergunta? Da Abigail, me mandou um tempinho. O falar é fácil demais, mas se colocar à disposição do reino, exige toda a sua vida. É difícil demais dar conta. É literalmente sacrificante. É levar a nossa cruz mesmo. É isso aí, Abigail. Miguel está falando, olha gente, falar que é crente é muito fácil. Falar que é do reino é muito fácil. E é o que a gente vive hoje. A gente vive uma publicidade muito grande. A gente vive uma publicidade muito grande. O que mais existe hoje é justamente essa gama de igrejas que querem publicidade a todo tempo. Outro dia eu vi um videozinho muito engraçado. Tá até no YouTube esse vídeo, o cara cantando aquela música, a tua fumaça me esconde, e uma máquina de fumaça, um gigante, uma de cada lado, começou a explodir fumaça no altar, e essa fumaça que foi produzida no altar realmente escondeu o cara. No santo, esse cara cantando, no santo dos santos, tua fumaça me esconde, e ele começou a rir. Por quê? Porque justamente por causa dessa publicidade. A gente deixa de exalar a glória e a gente precisa forçar coisas, porque a igreja precisa ser vista, conhecida. A gente precisa dizer que é a igreja poderosa, tal, e muita coisa não acontece. A gente fala, há muita publicidade, mas há pouca ação. Há muita publicidade, mas há pouca ação. Há muita falácia, mas há muito pouca verdade. A gente vê que as pessoas mais problemáticas, a maioria delas, são pessoas que têm carros. Você quer ver uma coisa? As pessoas mais problemáticas. Você quer ver uma pessoa muito problemática? Não são todas, presta atenção. Não generalizo o que eu vou falar. Mas as pessoas mais problemáticas são justamente, vou pegar um exemplo aqui, uma missionária com um marido índio, que não se converteu, que ainda é alcoólatra e tal. São pessoas ainda muito problemáticas, porque elas precisam dessa autoafirmação, de dizer que são, mas elas ainda não investem tempo em ganhar aquilo que é mais importante. Então, automaticamente são as pessoas que querem de qualquer maneira dizer que são alguma coisa, quando na verdade deviam focar para os seus lares, focar para as suas casas. E sabe qual é a grande verdade? Essa pergunta da Abigail, tem um versículo, um texto muito poderoso, e ele essa pergunta é respondida única e exclusivamente por um entendimento. Um entendimento que a igreja nesse tempo parece que ainda não se conectou a isso. Colossenses 1,13 vai dizer: Ele nos tirou do império das trevas e nos conduziu ou nos introduziu no reino do Filho do seu amor. Cara, isso é uma verdade que precisa acontecer. Tem gente que é crente, mas ainda não saiu do império das trevas, e o império das trevas está sob o governo de Satanás, sob o governo de Satanás. Agora, o reino do Filho do seu amor, o reino de Yeshua. Agora, aqui quem reina é Yeshua. E está falando que quando nós nos entendemos como essa igreja, porque, presta atenção, não adianta falar que é crente. Há essa dificuldade aí, há muita falácia, amiga aí. Sabe por que é muita falácia? Porque às vezes a gente, na nossa cabecinha, difícil de se entender, algumas coisas ainda não aconteceram. O nosso coração ainda pertence ao império das trevas. Nós não entendemos essa
esse teletransporte, hoje nós somos um povo que habita no reino da luz. Automaticamente as nossas ações mudam, os nossos desejos mudam. Eu não quero mais aquilo que é de lá. Não é fictício, é verdadeiro. Só é fictício, só é uma igreja fictícia quando ela acha que está e não está. Hebreus 12, 28 e 29 foi o tema que eu preguei na primeira reunião da igreja de Duque de Caxias. Hebreus 12, 28 e 29 diz assim: portanto, herdamos um reino inabalável. Herdamos um reino inabalável. E as nossas ações, então, a partir de, sejam ações referendadas, sejam atos de justiça, sejam ações aceitáveis, porque Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor, então. As nossas ações precisam mudar. Sabe por quê? Porque mudamos de ambiente. O ambiente, esse ambiente de glória, esse ambiente do reino, esse ambiente poderoso, não é mais um ambiente que a gente vivia. Então agora precisa acontecer algumas ações dentro de nós que não tem acontecido. Algumas coisas precisam acontecer dentro do coração da igreja. A igreja ainda é vingativa. A igreja ainda é um por si. Não é? A igreja ainda tem seus pecados camuflados. Tem muita coisa. Agora, quando eu me entendo aqui, agora eu me responsabilizo. Presta atenção, um tempo de responsabilidade. A palavra vai dizer, Hebreus 12, 28 e 29, se não me engano. Confere aí. Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, herdamos um reino inabalável, e os nossos atos sejam atos aceitáveis, sejam ações de justiça, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Está falando que Ele virá com fogo para testar as obras, como diz em 1 Coríntios 3. Não é que o fundamento é Cristo? Quem é o fundamento? Cristo. Qual é o fundamento da igreja? Cristo. Agora, uns estão construindo com madeira, outros estão construindo com feno, outros estão construindo com palha. Aí o que acontece? Tem essas murmúrias. Meu Deus, mas na minha vida não acontece. Meu Deus, mas eu estou vivendo no inferno na terra. Porque a construção é rasa. A construção é rasa. A gente vive de fase, a igreja está vivendo de fase. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Estou legal? Não estou. Estou triste. Estou alegre. Está entendendo? Quando na verdade o texto continua para dizer: mas uns constroem com ouro, prata e pedras preciosas. O fogo vem. E o que o fogo vai fazer com o ouro? Purificar e torná-lo ainda mais valioso. Então tudo vai depender da forma que a gente está construindo. Por isso que às vezes vem essas indagações na nossa vida. Poxa, viveu o evangelho? Não, tem muita gente que fala e não vive. Por quê? Justamente por causa do método como está sendo construído. Um tempo atrás, um arquiteto, não sei quem lembra desse arquiteto, Sérgio Naia, ele construiu alguns apartamentos no Rio, se não me engano, na Barra da Tijuca. Prédios se desabaram, porque ele estava construindo com areia do mar. E você sabe que o sal ele corrói o ferro. O sal ele corrói o ferro. O que aconteceu? Desabou. Não adianta construir belas construções e belas edificações se não estiver fundamentado em Cristo Jesus. São os dois fundamentos. São as duas casas, as duas construções, uma na areia, outra na pedra. O texto vai falar, não que um cara construiu na praia e outro na Serra de Petrópolis. Não, construiu raso demais. Naquela terra que ainda é fofa,
Poxa, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou profeta, sou isso, cara, nem viveu, nem passou por essas experiências mais profundas. É tempo de ir mais fundo, é tempo de mergulhar mais profundo, de desejar mais intensamente, de ser apaixonado por Jesus ao ponto de não desejar mais nada além da presença de Deus. A nossa mente é muito conflitante. Por quê? Há uma guerra dentro de nós, muito louco. A gente quer tudo ao mesmo tempo e não quer nada. A gente quer tudo ao mesmo tempo e não quer nada. Essa semana a gente está muito bem vivendo no espírito. Cara, e na outra semana, destruído, arrebentado. Não há uma estabilidade, pelo contrário, há uma instabilidade. Somos instáveis na presença. Hoje nós dizemos que amamos, mas amanhã a gente está murmurando, e uma das coisas que Deus não suporta são pessoas murmuradoras, que não valorizam, que não são prudentes, que não compreendem o processo, não estão prontas para viver o processo. Não estão prontas. Você está entendendo? Tem que passar pelo processo, cara. Porque é uma coisa muito interessante. Algumas pessoas às vezes chegam perto da gente: pastor, eu estava bem, depois que eu vim para a igreja, comecei a perder. Conversava com um dos filhos nossos da igreja: pastor, mas eu entendi que algumas coisas na minha vida precisavam ser reconstruídas. Cara, olha esse entendimento, que coisa maravilhosa. Não é que eu comecei, não é que eu perdi porque eu vim para o reino de Deus. Meu Deus, o reino de Deus é terrível. Não, eu perdi porque algumas coisas na sua vida, algumas coisas das nossas vidas foram construídas fora da presença, fora dos balizares da palavra, fora dos princípios e fundamentos do reino. Tem coisa que a gente ganhou que a gente ganhou de forma ilegal. Tem coisa que a gente comprou de forma ilegal. Você está entendendo? Então, quando a gente se converte, Deus ele vai purificar, cara. Vai purificar. Tem uma passagem, presta atenção, isso é muito, muito tremendo, não desfoca. Tem uma passagem que vai dizer, está em Levítico, quando começa a divisão das terras, o povo entra em Canaã. Não vou saber o texto correto agora, mas pega aí, depois você pesquisa, depois você me manda um direct e eu vou mandar o texto. E diz assim, que o povo entra então em Canaã e começa a possuir as casas que os cananeus tinham abandonado. Houve guerra, conflito, o povo de Israel vence, toma posse da terra, as casas ficam vazias e debandadas. Agora então há o quê? O povo de Israel então entra e começa a possuir algumas casas que era a casa dos cananeus. Deus vai dar uma ordem e diz assim: a casa que brotar mofo, ela deverá ser raspada a tinta e pintada de novo. Se voltar a mofar, arranca o embolso e embolsa de novo. Se a casa tornar a mofar, joga no chão e constrói de novo. O que esse texto está querendo dizer? Está querendo dizer, existem coisas que precisam ser arrancadas, que estão ali escondidas, superficialmente. Existem coisas que estão mais no profundo, mas existem situações que precisam ir para o chão e voltar a acontecer. Existem situações que precisam ir para o chão. E falava, olha, por quê? Porque tinha casas que tinham idolatria, imagens e sacrifícios debaixo da tinta. Tinha casas que tinha debaixo do embolso, e tinha casas que tinha debaixo dos fundamentos, então tinha que ser jogada no chão e reconstruída. Você está entendendo por que é tão difícil? Então a gente precisa tomar algumas atitudes e parar de viver de tempo em tempo, ser constante, ser verdadeiro, né? Por isso que a gente fica, o falar é fácil, né? Realmente tem muita gente na igreja que fala que acontece aquela coisa toda porque ainda não entendeu o
que é o reino de Deus. Porque quando a gente entendeu o que verdadeiramente é o reino de Deus, a gente para a viver como lua. Sabe o que é viver como lua? Viver como lua é viver de fase. Hoje está lua cheia, daqui a pouco está minguante, aí está crescente, né? Quarto crescente, aí quando está grande, daqui a pouco começa a diminuir. Tem gente vivendo como lua, vivendo de fase. Não é? Por isso que há essa falácia, essa fake news na igreja, de dizer que é crente. Não é crente nada, porque ainda precisa despertar para algumas coisas que são extremamente importantes. Uma delas é: não pertencemos mais ao império das trevas, fomos conduzidos pelo sacrifício do Cordeiro, fomos introduzidos no reino do Filho do seu amor. Então isso é muito poderoso, cara. Se você entender isso, cara, se você entender isso, vai desatar algo poderoso dentro de você. Se você entender isso, vai desatar algo extraordinário na sua vida. Extraordinário. Se você entender Hebreus 12, 28 e 29, herdamos um reino inabalável, então que os nossos atos sejam atos aceitáveis. Sabe o que o escritor de aos Hebreus está falando? Deus não vai aceitar qualquer coisa que você entrega, qualquer coisa que você faça. Deus não vai aceitar a tua adoração meia boca, a tua oração interesseira. Está entendendo? A gente vive muitos conflitos. E um dos nossos conflitos é justamente porque a gente não sabe se mover. Tiago vai falar que o povo ora e não recebe porque ora mal. E a oração do cara é o quê? Para gastar em seus próprios deleites. Para gastar, o cara está orando para que a sua alma seja completa. Não é? A oração do cara está fundamentada na concupiscência do seu próprio coração. Quando na verdade a oração é outra parada. Quando você ler Romanos 8, vai falar que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E agora, porque andam segundo o Espírito, a sua movimentação é controlada e guiada até as suas palavras. Vai dizer que o Espírito Santo então nos toma e nos ensina a orar. Não é? Ele ora através das nossas vidas, por quê? Porque não sabemos orar. Então, nós temos lugar, nós temos vazão ao Espírito, então o Espírito agora nos domina e começa a fluir através de nós. E oramos então através do Espírito, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e começa a tocar áreas da nossa vida. Você sabe que quando você ora em Espírito, você está orando às vezes por traumas, por coisas, por situações na tua vida que você nem sabe. Por isso que é tão importante orar em línguas. De repente você está orando com a tua consciência, mas quando você deixa o Espírito tomar a tua consciência, você começa a orar e o Espírito ora por você com gemidos inexprimíveis. Ele começa a orar e você começa e o Espírito começa a liberar palavras que vão tocar em áreas da sua vida que precisam ser curadas. Tem coisa na sua vida que você não sabe. Tem coisa na sua vida que você não sabe. Então comece a entrar em uma nova dinâmica do reino. Nós começamos em Efésios, presta atenção, começamos em Apocalipse 3:5 ou 3:4. 3:4. Olha onde a gente já está. O que está fundamentando a live hoje é: deixaste as primeiras obras. Justamente porque você deixou. Você está fazendo. É muito serviço. Tem que fazer. É muito serviço. Marta e Maria. Há muito serviço, pouco relacionamento. Há muito serviço, pouco relacionamento. Há muito serviço, pouca intimidade. Há muito serviço, pouca verdade. Não tenho como extrair de Deus verdades espirituais se não me deleitar na presença dele. Você está entendendo? Não tem como a gente desfrutar das verdades celestiais e descobrir códigos espirituais. Existem códigos que vão destravar a sua vida. Existem códigos espirituais que vão destravar áreas na sua vida que você só vai descobrir na intimidade, no secreto.
falando com Deus, jejuando. Mas não é jejuar por casa, por carro, não é jejuar, não, é jejuar para ter uma vida consagrada. Não é? Às vezes a irmã aí está jejuando pelo marido que está no boteco, mas ela não está se posicionando. Começa a jejuar para ter uma vida poderosa. Começa a jejuar para Deus curar você das suas mazelas. Começa a jejuar para Deus tirar o desânimo espiritual da tua vida. Vai jejuar para que o teu espírito seja alinhado ao espírito do Pai. E eu duvido que você não vai ganhar esse cara. Mas você está jejuando por ele, quando na verdade você tem que jejuar por você. Não que você não possa jejuar por ele, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas são coisas que precisam acontecer. A gente precisa se curar, cara. Precisa se curar. Você vê o reflexo da igreja de hoje nas orações. Você vê o reflexo da igreja de hoje nas ações. Você vê o reflexo da igreja de hoje nos cânticos. Você vê o reflexo da igreja de hoje nos ícones gospel que estão desviados, fora, estão tomando, que estão bebendo e cantando músicas seculares no altar da igreja, vivendo suas vidas promíscuas. Sabe, não tem mais desejo pela santidade, pela verdade. Você está entendendo? Não fica difícil. Por isso que a gente fica vivendo um evangelho fictício. Um evangelho fictício, onde se fala muito, né? Mas não se vive. Né? E essa palavra, justamente essa pergunta da Abigail, é o que muita gente na igreja faz. Né? Bem ponderou, né? Mas a desculpa de todos, falar é fácil. A grande desculpa é falar é fácil. Cara, eu estou há 30 e poucos anos de evangelho. 30 e poucos anos de evangelho. Eu pastorei. Vou estar aqui. Em 2007 eu começo como pregador local, como aspirante. 2007. 2011 veio um pastor. 2017 assumo a presidência da igreja. Mas a gente vem com uma fluência ministerial há muito tempo, né? 2020, 2019, 2020. Eu já era ministro de louvor, comecei a fluir e tal, aquela coisa toda. Mas uma real conversão, isso é muito louco o que eu vou falar, mas eu quero que você preste atenção nisso. Uma real conversão, ela não veio nesse tempo todo que eu tenho de crente. Né? Na verdade, a gente tem muito tempo de crente e pouco tempo de filho. Demorou para eclodir uma certeza que precisa ser aquela: faça chuva, faça sol. Eu não vou deixar meu pai por nada. Jesus, ele foi aglutinado de homens que queriam matá-lo. Em todo tempo pessoas estavam tentando e tramando contra Jesus, e Jesus tinha sempre uma palavra, sempre uma movimentação, sempre um posicionamento. Ele, em momento algum, ele fraquejou e falou: cara, eu não vou morrer por esse povo. Pelo contrário, Pai, está difícil, mas que seja feita a sua vontade. Em todo tempo Jesus foi aplicado na missão. E o que tem acontecido? Por isso que a Abigail perguntou, né? Fala-se muito. A gente vive o tempo de uma igreja que fala muito, e é uma grande verdade. Você está muito certo. Justamente por isso. Porque, infelizmente, nós ainda não estamos certos das nossas posições. Mais uma coisa. Qual lindo é o ministério que flui com todas as diretrizes do céu? Pastora Camila. Camila, quão lindo é o ministério que flui com todas as diretrizes do céu. Tremendo. E na verdade o que é interessante é, a gente tem sempre crescendo, a gente tem sempre para aprender. Agora, por que eu estou fazendo essa live? Por que Deus colocou no meu coração isso? Porque a gente precisa ser voz. A
A gente precisa ser voz, né? Tem muita gente falando, tem muitas vozes, mas pouca verdade. Muitas vozes, mas pouca verdade. A gente tem uma obra em Moçambique, 11 igrejas. Tem uma obra em Moçambique, muito tremenda. E o meu coração dói. Eu queria estar lá. Eu precisava ter ido agora em julho. E a gente não teve ainda condições. E eu também creio que ainda não é propósito, porque eu tenho certeza que quando for o momento certo, estou orando a Deus para que até o fim do ano a gente consiga, que se alinhe ao propósito de Deus, à vontade dele, que a gente seja assertivo nessa movimentação. E eu sei que as portas vão se abrir e a finança vai chegar. Mas cara, como que meu coração dói por isso? Dói demais. Eu queria fazer muito mais, eu queria comprar máquina de moer milho, cavar poços, tirar todas as nossas igrejas lá de Moçambique, que são igrejas de pau a pique, fazer de tijolo bonitinho. Amar verdadeiramente, porque eu acho que uma coisa que precisa ser muito verdade nas nossas vidas é isso, amar de verdade o reino de Deus, se mover pelo reino. E dentro disso, Camila, a gente tem, pastor, a gente tem fluído, a gente tem desejado. Você vê que a gente desde 2017, muito legal isso, cara. 2017 a gente já teve um metanoia, né? A gente tem um metanoia como o nosso congresso mais importante, que metanoia é mudança de mente, né? Então a gente tem o nosso metanoia como o nosso congresso mais importante. No metanoia a gente tem trabalhado temas importantes, né? A gente trabalhou em 2017 o tema transformai-vos, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, aí a gente vem no próximo ano trabalhando o tema eternidade, depois a gente vem trabalhando o tema compaixão, depois a gente vem trabalhando o tema governo dos 5 ministérios e por último o tema paternidade. Por quê? Porque a gente entendeu que é extremamente importante alinhar a nossa movimentação com aquilo que Deus quer. Cara, não dá mais para dar passos errados, não dá mais para a igreja estar ferindo pessoas. Na verdade, a gente precisa amar todos e cuidar de todos. Essa guerrinha que tinha, existia a igreja e um irmão de mal com o outro na hora da ceia, era aquela coisa, aquele clima estranho. Pessoas de mal dentro da própria igreja. Não dá mais para a gente viver esse tempo. Por isso que a gente precisa estar caminhando, buscando, caminhando, crescendo, aprendendo. Por isso que as conferências são tão importantes. A gente tem tratado de temas extremamente importantes. Em outubro eu quero trabalhar sobre um tema que é uma escola do sobrenatural, porque precisamos voltar a se mover no sobrenatural. É uma igreja poderosa, e um dos primeiros sinais, eu entendo que um dos primeiros sinais de uma movimentação perfeita na igreja é quando Deus começa a se manifestar de forma extraordinária. O que temos vivido aqui, milagres acontecendo, dons sendo liberados, pessoas tendo revelações proféticas, o culto, pessoas tendo visões e as coisas acontecendo de forma bíblica. Presta atenção, de forma bíblica. Porque não é o fato de ter profecia na igreja que é uma profecia bíblica. Não é esse é o filtro é a palavra. A gente chega em lugares onde eis que te digo que isso vai acontecer, eis que te digo não sei o que, quando vai para a palavra não bate, cara. Não bate, são condições humanas, são palavras para agradar o homem. Não está alinhando, não está direcionando o homem ao propósito dele para que ele alcance o destino. Não está. Então o filtro é a palavra, para isso que a gente tem buscado crescimento. E a gente precisa buscar isso todo dia. É tempo da gente olhar e olharmos para dentro de nós, como Paulo nos ensinou em 1 Coríntios 11, 23. A partir do 23, que vai falar o texto da ceia, ele fala: examine o homem a si mesmo, Então, como no corpo e beba do sangue, é tempo de uma autoanálise. Temos falado de uma igreja que é uma igreja boa de crítica, mas ruim de autocrítica. Somos pessoas que somos bons para criticar, mas somos difíceis de olhar para si e enxergar dentro de si um
ser humano limitado, que precisa de ser curado, traumatizado, ferido pelas dificuldades e problemas da vida. E enquanto eu não enxergar isso, enquanto não enxergar, a gente não alcança essa plenitude. Essa plenitude a gente só alcança em Jesus, mas pelo entendimento de que eu preciso dele para me curar, pelo entendimento de, cara, eu sou falho, eu sou pecador, pelo entendimento de que, cara, a minha humanidade, a tendência dela é me conduzir mais para o buraco, mas agora eu preciso olhar para Cristo e passar por Ele, e enxergar Jesus como o centro da minha vida, para fluir. Senão eu vou ficar com queixas. Ai meu Deus, a minha vida, o meu marido, o irmão da igreja, o pastor, ai fulano não me dá atenção, ai isso e aquilo. Sabe, a gente vai tendo essa vida dependente. Essa vida dependente. Não é uma vida totalmente dependente. Você já viu pessoa, igual a pessoa que fuma. Tem pessoas que fumam, que acontece um problema, ela fuma um maço de cigarro. Já viu isso? O cara fuma um cigarro. Ele fuma meio maço por dia. Se acontecer um problema, ele fuma 2 maços por dia. Por quê? Porque ele vai descontar ali as suas queixas. Ele vai descontar no vício e seus problemas. E na igreja não é diferente não, cara. Irmão, que tem gente que, cara, quando acontece um problema, intensifica de uma forma, misericórdia. E, cara, vira uma bomba. Porque ela não sabe ter o controle. Ela não é uma pessoa controlada, é uma pessoa descontrolada. É uma pessoa que dá pane. Não é? É aquele computador que chega na hora da... Bugou, o computador bugou. Já viu aquele computador que você bota? Bugou. Não abre mais tela nenhuma. Por quê? Porque não tem um controle próprio. E é fruto do Espírito, cara. A gente fala tanto de fruto do Espírito, né? Está no livro de Gálatas. A gente fala tanto dos frutos de Espírito, mas a igreja não vive os frutos, não produz frutos, então fica difícil. Está entendendo por quê? É justamente por causa disso. Mais uma pergunta. Roger, pastor, muitos querem ser consagrados, mas não aprenderam a obedecer seus líderes e saem da igreja. Muitos querem ser consagrados, mas não querem aprender. E acabam saindo da igreja. É exatamente por causa disso. Olha aqui, que tremendo isso aqui, cara. Eu gosto disso aqui demais. Como é que eu gosto da visão do governo? Porque é justamente isso. Quando a gente entende, quando há uma compreensão de quem eu sou, quando há uma compreensão do meu chamado e das verdades celestiais da minha vida, cara, a gente passa a não importar, né? Por cargo, né? A gente passa a não importar por título. Sabe o que acontece dentro do ser humano? Olha que coisa boa. Tem muita gente que ela é frustrada em algumas áreas da vida, né? Tem muita gente que tem uma necessidade de uma autoafirmação. Automaticamente elas chegam na igreja, cara, e elas querem ser vistas. Elas chegam na igreja, elas querem ser vistas. E uma coisa que eu tenho orado a Deus há muito tempo, sabe, uma das minhas orações, e eu vou ensinar para você algumas coisas aqui, presta atenção, captura isso aí. Por muito tempo eu orei algumas coisas. Primeiro, Deus, santifica meus sentidos. Orei isso por muito tempo. De um tempo para cá, não com tanta intensidade. Mas Deus, santifica os meus sentidos. Os meus sentidos. Meu tato, olfato, meu ouvir, meu falar, meu tocar. Santifica os meus sentidos, minha visão. Não é? Às vezes a gente peca na visão, às vezes a gente peca no ouvir, às vezes a gente peca no falar, e por muito tempo orei, santifica os meus sentidos. Outra oração que era muito, muito forte, também hoje não oro com tanta intensidade, mas durante muitos anos, na igreja, na minha vida eu orei isso: Deus, eu quero amar mais a minha esposa. Não que eu não amava, eu sempre amei a minha esposa, minha Dani, de forma extraordinária. Te amo, irmão. Mas eu orei assim: Deus, eu quero amar mais. Me dê mais amor pela minha esposa, porque
Esse amor, amar a mulher como Cristo amou a igreja, é desafiador, cara, é desafiador. Então, Deus, aumenta o meu amor, eu quero amar ela de tal forma que eu não tenho olhar para outras, que eu não tenha um desejo escuso, sabe? E essa oração, orar, sabe? Pedindo para fluir, Deus, eu quero fluir, me conduza ao meu chamado, ao centro da tua vontade, me faça adentrar, sabe, o teu reino e manifestar a tua glória. E isso me fez ser fluente. Glória a Deus, cara, por isso. Me fez não, sabe, brigar por situações, querer, né? Primeiro porque também tiveram pessoas boas, né? Tiveram pessoas boas que souberam me dar caminho, né? Você tem que amar Jesus. Eu tive minha avó ela era muito poderosa. Ela falava, você tem que amar Jesus. Ela me ensinou a ler Bíblia. Você tem que ler Bíblia. Você tem que amar Jesus. Eu já vi a minha avó saindo da porta de casa, comigo e a minha tia levando para a igreja. E quando ela sai na porta de casa, ela olha para o lado de fora, meu avô está sentado. Meu avô estava com uma mulher sentada no colo dele. E ela olhou para o meu avô e falou assim, estou indo para a casa do meu Deus, servir e adorar Ele. Cara, se fosse outra mulher, quebrava o barraco, quebrava o pau. Mas ela tinha um alvo, o alvo dela era o céu. Você está entendendo? O alvo dela era o céu. E ela não ia perder a salvação por nada. Sabe o que aconteceu? Ela ganhou uma família. E ela ganhou a salvação do meu avô, porque pouco tempo depois o meu avô se alinha, se batiza no Evangelho Quadrangular e falece. Depois da morte dela, o legado dela foi poderoso. Ela não era missionária, ela não era diaconisa na igreja, ela era uma irmã Maria. Está entendendo? É por isso. As pessoas entram na igreja e elas querem desesperadamente uma posição, e cara, não é por aí. Quando você se acha, não é quando você se entende, quando você passa a praticar, Deus me revela a minha manifestação, minha movimentação, o meu dom ministerial, aguça isso em mim, e você passa a entender, por exemplo, que você tem a chamada apostólica, ou a chamada pastoral, e a chamada evangelística, ou de mestre, ou de profeta, você passa a fluir, independente de uma posição eclesiástica. E aí está a grande diferença, aí está a cereja do bolo. Isso aqui não é consagração eclesiástica. Por isso que ele está brigando, o cara está brigando porque quer ser presbítero, porque quer ser diácono, quer ser obreiro, quer ser não sei o quê. Mas aqui, isso aqui não tem a ver com consagração eclesiástica. Isso é dom ministerial. Isso aqui é dom ministerial. E quando você entende o dom que você tem, você passa a fluir. Porque o dom ninguém te tira. Ninguém vai te roubar teu dom. Quando você se encaixa aqui, o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ninguém precisa dizer. Você passa a fluir, passa a ser completo, porque você passa a fluir pelo reino. Se você tem a vocação de mestre, você passa a ensinar pessoas. Se você está no trabalho, você está falando de Jesus, ensinando nas minúcias da palavra, não é? Olha que interessante, Ezequiel 37. Deixa eu falar isso aqui, muito interessante isso. Tem mais alguma coisa? Tem, Monique Medeiros. Por que depois que a gente se afasta é muito difícil de voltar? Então, segura aí que eu já vou responder a Monique. Monique, segura aí que eu já vou te responder. Ezequiel 37 vai falar sobre a visão do Vale dos Ossos Secos. É muito interessante um paralelo dessa visão com o governo do ciclo ministério. Você vai ver que no ministério o evangelístico está ali quando ele profetiza aos ossos, e os ossos se juntam, então isso faz muito barulho, né? Essa aglomeração de pessoas que chegam, que vem por uma manifestação de milagres e sinais, às vezes, né? Vem por causa de um culto especial. Mas depois que os ossos se juntam, o que acontece? Agora profetizam para os nervos e os músculos, então começa os ossos a se revestir. E o que mantém o esqueleto de pé, né? O que mantém os esqueletos de pé são os nervos e músculos, os tendões. Eu não tenho como ficar de pé. Aí está o mestre, sacou? Primeiro o evangelista, os ossos se juntam, depois o mestre vem, os tendões, nervos e músculos.
Depois tem o revestimento de carne, que é chamado pastoral. É um pastor que alinha em relação às direções da vida, que toca no pecado, que vai ensinar a pessoa a ter conduta, consolidar o amor na graça. Depois vem o apóstolo, que é o revestimento que dá a forma, é a pele, né? O formato. O pastor ele dá o formato, ele encaminha, ele dá a direção, ele faz a coisa tomar cara, tomar forma. E depois vem o profético, agora sopra o espírito, aí entra o profeta. Então é muito interessante que cada coisa tem a sua função e a sua importância. E quando o cara se entende aqui, ele para com essa guerra, cara, de querer ter um cargo eclesiástico. Ele quer fluir nos dons. Ele não está mais ligando se é pastor, se não é pastor. Ele quer fluir nos dons. Ele quer fluir nos dons ministeriais, que agora não tem mais relação com o cargo eclesiástico. O cargo eclesiástico vai vir como um adendo. O cargo eclesiástico, a consagração, ela vai vir dentro de um cumprimento daquilo que você já faz. O cara já é pastor no natural, o cara já ama pessoas, cuida de pessoas, o cara é, extraordinário. Aí de repente, né, vem uma direção de uma consagração. A grande parte, o Roger perguntou isso, né? Roger, a grande parte do erro está no próprio líder. Sabe qual é o grande problema? Nos tornamos bajuladores. A grande verdade é que nos tornamos bajuladores. Você quer ver uma coisa? Tá cheio de pai e mãe, muito bênção, muito bom, no asilo, abandonado por filhos. Por quê? Porque não foram pais de destino, foram pais bajuladores. Não souberam ensinar os seus filhos a serem filhos de honra. Só bajularam os seus filhos. Viveram pautados em bajulação. Bajulados. Chega tarde, o cara não quer cuidar do pai. Não quer, ele não foi ensinado a honrar. Então a gente não gasta tempo com discipulado, que a Renata perguntou aí sobre o discipulado, que ela até fez uma colocação sobre o discipulado, a importância do discipulado, a importância de ensinar, de cuidar, de ter um discipulado profundo. Não é essa papinha que estão dando, não, é um discipulado profundo. Não é bajular, grupinho para lanchar, porque a maioria das igrejas estão fazendo discipulado onde é grupinho para lanchar, onde rola lanche. Se não tiver a broazinha, um lanchezinho, é que se frustra, sacou? Então é muito profundo, é muito mais profundo que isso. Então acaba que, se não der o que o cara quer, o cara vai embora. Cheguei na igreja outro dia, falei do exercício sem ser e me perdi aqui, mas quero voltar. E o pastor falou comigo, depois que eu preguei sobre o exercer sem ser. Eu não preciso ser pastor para pastorear, eu não preciso ser evangelista para evangelizar, eu não preciso ser mestre consagrado para ensinar. Falei sobre isso, o pastor chegou para mim e falou: pastor, essa palavra foi cirúrgica aqui nessa noite, porque um diácono meu foi embora, porque ele queria ser consagrado para presbítero e me ofereceu até um carro. Me ofereceu um carro para eu consagrar ele a presbítero. E eu não consagrei. E ele foi embora. E o que acontece? Na outra igreja que ele chegou, ele foi consagrado a presbítero. A grande verdade é que grande parte das igrejas que a gente está vivendo nesses dias não são nem igrejas, são seitas. Porque se não tiver fundamentado na palavra, se não tiver nos princípios balizares na palavra, é seita. Igreja de pastores que sequer leram os 150 salmos. Igreja de pastores que sequer conhecem o Gênesis, que nunca leram a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Quando vai falar em 1 Timóteo 3, vai falar que quem deseja o episcopado, boa obra almeja, e esse então seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Cara, isso aqui é uma guerra, tá? Marido de uma só mulher, isso aqui é uma guerra, porque tem gente que vai falar que isso aqui é um texto que está apontando para a cultura da época, onde tinham homens casados com duas. Mentira.
né? Porque você, quando casa com uma, você se torna uma só carne com ela. E quando tu larga ela para se casar com outra, aquela vai ser a sua primeira mulher, e a sua ex-mulher, que foi a sua primeira mulher, e a outra vai ser a sua segunda mulher. E se você se divorciar, a outra vai ser a terceira. Se você se divorciar, vai ser a quarta. É muito sério. Por isso que quando acontece, cara, isso aí é a nível de um arrependimento muito profundo, de um alinhamento muito verdadeiro. Não é? Porque, infelizmente, a gente vive tempos muito confusos. Tem gente que realmente acontece alguns conflitos e dentro de um tempo de imaturidade, né, de ignorância, exercer algum matrimônio e à frente, sei lá, tantas situações, né? Não estou aqui ponderando, porque tem situações e situações, tem várias situações. Agora tem líderes que simplesmente, não estou gostando dessa mulher, vou largar e casar com outra. Não estou afim dessa, vou largar e vou casar com outra. Chegou ao cúmulo de um pastor contratar um garoto de programa para seduzir a mulher dele. Para quê? Para que ele tivesse base bíblica para divorciar dela. Caiu em adultério, mas ele pagou o garoto para seduzir a própria mulher. Porque ele queria uma base bíblica para apresentar para a igreja. Ela me traiu. Olha o ponto que a gente chegou. Banalizado demais. Se a gente quer edificar a igreja, a gente precisa começar a parar as arestas. A parar as arestas. Infelizmente, a gente vive um tempo onde as pessoas seguem qualquer um. Perguntei para uma menina outro dia, cara, qual o critério para você estar em uma igreja? Um louvor bom, uma palavra, um pastor carismático. Eu falei, então por isso que vocês estão no nível que vocês estão. Não caminham por propósito, não caminham pela verdade estabelecida. A gente não caminha fundamentado na verdade da palavra. A gente está na igreja pelo pai, pela mãe, pelo amigo, menos por Jesus. Porque Jesus ele requer um compromisso muito extremo, muito sério. Tá entendendo? Cara, aqui a gente está falando sobre a edificação da igreja. Não está falando, mas não é uma live evangelística para evangelizar quem nunca foi crente. Não, é uma live para tratar quem é da igreja há muitos anos. Pessoas que estão na igreja arrochando a cara. Você está entendendo? Por isso que muita gente vem, quer e não quer. Se o líder não vai embora, bate o pezinho e vai embora. Na verdade, eu até prefiro que vá embora mesmo. Se chegar na igreja e falar algumas coisinhas, meu irmão, vai, mete o pé, vai. Passa. A gente não tem tempo para lidar com meninice. Você quer entrar, você quer passar pelo discipulado, pelo processo, entender, né, e começar a fluir, vai, senão. O nem falou porque é difícil. Porque depois que a gente cai e se afasta, é muito difícil de voltar. Primeiro que a palavra vai dizer que quando a gente vem para Jesus, presta atenção, principalmente aceitou Jesus, passa pelo processo do batismo, passa pelo processo de inserção nas realidades espirituais e se afasta. O que acontece? Primeiro que a Bíblia vai falar que depois voltam 7, né? Ou seja, as guerras elas vão ficar 7 vezes piores. Se já era ruim antes, agora vai ser muito pior. Não impossível, presta atenção, não impossível, mas pior, lógico que vai se tornar pior. As guerras vão ser muito mais intensas, porque você estava aqui na presença, vivendo em santidade, expulsando os demônios da vida, os pecados, curando, e de repente você se desvia e vai de volta para as mesmas práticas. O diabo vai vir com muito mais força, vai atuar com muito mais intensidade, até para não permitir o retorno, até para que ele não permita que você volte, porque como você já conhece o caminho, então a ação dele agora é te frustrar e não deixar você chegar, porque tu já chegou uma vez, tu sabe o caminho. Agora o que precisa? Monique, precisa de posição. Eu quero e vou, e nada vai me parar. Cara, a gente precisa ser pessoa de posicionamento. Eu vou e acabou. Eu quero e vou me entregar de corpo e alma a Jesus novamente. E você pode fazer isso agora, nessa live. Se for o teu caso, não sei se é o teu caso. Se você está firme na igreja, se não está.
Mas esse é o momento, cara, de você falar, cara, eu não quero mais o pecado, eu não quero mais uma vida sem Jesus, eu não quero mais viver uma vida profana, sem a presença do Espírito Santo, não, eu quero mergulhar nessa dinâmica do reino. Vem, esse é o momento. Amém? Mais alguma? Pastora Dani, entender que a família é o primeiro ministério é urgente. Às vezes há uma urgência em fazer fora o que não está sendo feito dentro dos lares. Exatamente, a pastora Dani deu um ponto aqui que para mim é crucial. Viver isso é extremamente poderoso. Ela falou, o que a igreja de hoje tem que entender, a pergunta da pastora Dani, a igreja de hoje, na verdade não é uma pergunta, é uma ponderação. Ela está colocando, acrescentando, agregando conhecimento aqui. Ela está falando, a igreja, a família é o primeiro ministério. Por que tem muita gente frustrada, se ferindo? Por quê? Porque não começou dentro de casa. Não começou dentro de casa. Ainda não solidificou sua família, ainda não está bem das pernas, mas já quer pregar, já quer fazer, já quer acontecer. Lembra da grande comissão? Nós falamos da grande comissão aqui. Jesus comissiona aí de por todo mundo fazer discípulos. Só que só faz discípulo, querido, quem aprendeu com Jesus. Não pode fazer discípulo quem não aprendeu nada. Só faz discípulos fazem discípulos. Quem caminhou, quem viveu, quem está mergulhado, aí está pronto para treinar. O que a gente vive hoje é uma proliferação de aberrações. Gente não sabe nada, infelizmente não sabe nada. Não sabe nada, não está diante do altar. Mais uma vez eu vou falar, nunca leu a Bíblia sequer uma vez, mas é pastor. Nunca leu sequer o Salmo, os 150 salmos, mas é mestre na igreja, e da escola bíblica dominical, que a pastora Dani falou, está com a família destruída, mas quer cargo na igreja de qualquer forma. Então olhar para a casa, olhar para a família agora é extremamente importante. Na multiplicação dos pães e peixes, eu gosto de falar sobre isso. Tem um menino, um menino que tem 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes. 1, 2, 5. 1 fala de cuidar de si. Presta atenção, unidade, estabelecer. 1 fala de cuidar de si. 2 fala. Se tiverem 2, é mais fácil, porque se um cair, o outro levanta. Fala de comunhão, fala de família, fala de estarmos alinhados a pessoas. 5 vai falar de ministério. 5 vai falar de ministério. Um menino com 2 peixes e 5 pães. Você está entendendo? Olha que coisa poderosa, isso é muito poderoso. Muito poderoso. Cuide de si, cuide da família e cuide do ministério. Sacou? Cuide de si. Você precisa estar pronto. Você precisa estar estabelecido em verdade, fundamentado em Jesus. Aí você vai cuidar agora. Você está pronto para cuidar? Não é para sair da tua casa, não. É para cuidar da família. É para cuidar dos filhos. É para cuidar de quem está em torno. Então depois que você está pronto, família estruturada, abençoada e tal, sabe? Você está investindo tempo na sua família, agora você está pronto para exercer ministério. Caso contrário, não funciona. Está entendendo? Mais alguma coisa? Luan, quando Jesus cita a edificação, ele estabelece que edificaria a igreja dele. O problema é que existem líderes achando que as igrejas são suas. Isso. O missionário Luan entrou aqui e falou muito interessante. Quando Jesus fala da edificação, Jesus está falando de uma igreja única e exclusivamente de Jesus. Está falando de... O texto de Efésios, muito tremendo, vai falar que a igreja, ela se move nos dons ministeriais para que haja, então, uma perfeita harmonia, para que a igreja seja curada e ela alcance a varonilidade, a perfeita varonilidade e a plenitude em Jesus. Aí o que Luan falou, o grande problema são líderes que acham que a igreja são suas, são os coronéis da igreja, que fazem de acordo com
de acordo com a sua própria vontade e não se submetem ao governo de Yeshua. Porque é muito simples. Gente, presta atenção. Olha isso, tem isso como uma instrução nessa noite. Olha para a palavra, cara. Olha para a palavra. Se você olhar para a palavra, você não vai se frustrar e não vai entrar em qualquer igreja. Se você está em um lugar que está te sufocando, que está errado, que está contradizendo a Bíblia, não fica aí. Não fica aí. Outro dia eu vi o cara falando um negócio muito interessante. A mulher veio reclamando, e no final das contas, missionária. No final das contas, não, eu só não saio porque eu vou perder minha carteirinha de missionária. Irmã, pelo amor de Deus, você vai para o inferno por causa de uma carteirinha de missionária? Pelo amor de Deus, cara. Flua. Não, estou lá cheio de coisa errada, mas eu não saio porque senão eu vou perder minha carteirinha de missionário. Você está entendendo? Olha a complexidade que a gente está. Então, se a gente quer falar sobre a edificação da igreja, a gente precisa falar sobre um tempo de responsabilidade, onde nós precisamos nos responsabilizar. E aqui, até desafio meus amigos, cara, pastores, outros líderes, cara, bota a cara, vamos falar mesmo, vamos gravar vídeos, vamos ser instrutivos. Vamos ser instrutivos nesse tempo de tanta falta de instrução. Vamos ser instrutivos nesse tempo de tanta aberração. Só tem os Joma. Tô saindo da mata fechada. Só tem esses caras aí, meu irmão, porque a gente está falhando na instrução. A gente está falhando em instruir. E eu não tenho medo nenhum aqui de falar isso, cara, pelo amor de Deus. Tá entendendo? É um monte de gente fazendo caravana para Niterói, para Leonardo Salles, porque quer ver o cara profetizar. Pelo amor de Deus, cara, vai para o quarto secreto, vai ter intimidade com Jesus. Tá entendendo? A gente está vivendo um tempo difícil justamente por causa disso. Pessoas que perderam o centro, sabe? A palavra vai dizer, Oséias 4:6, o povo peca porque não tem conhecimento, o povo está pecando porque não lhe falta conhecimento. E por causa da falta de conhecimento, o sacerdócio vai ser rejeitado. Por falta de conhecimento, o sacerdócio é rejeitado. Ou seja, não tem como existir uma igreja edificada, uma igreja que não tem conhecimento, uma igreja que não conhece Yeshua, uma igreja que não tem fluência na palavra, nas verdades espirituais, que não acessa os códigos espirituais, que não mergulha na intensidade celestial, não é? Que vive boiando. O Evangelho é muito mais disso que a gente vive, muito mais. O Evangelho é muito mais disso que a gente está vivendo. É muito mais. Deus tem muito mais. Agora Ele nos chama a acessar ambiente de revelação, ambiente de santificação, de glorificação, ambientes poderosos. A gente precisa acessá-los com integridade, com pureza de coração. Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no santo lugar? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não tem o seu coração vaidoso, que seu lábio não profere mentira. Tem gente dentro da igreja, mas acontece dentro da igreja é mentira. São mentes vaidosas, pessoas que querem. Aí é a grande dificuldade. Nem mais alguma coisa? Pastor Juan, instituição versus igreja. Diferença é que uma é construída com leis e regras e a outra, que é a verdadeira igreja de Cristo, é contraída com princípios e aliança. Pastor Juan, instituição versus igreja. Aqui tem uma diferença muito grande, né? Precisamos verdadeiramente nos mover como a igreja de Cristo, amar Jesus. A instituição tem matado muita gente. Por isso que a gente fala, larga a instituição, vem para uma igreja. Não estou falando para vir para cá não. Em nome de Jesus, você busca a direção do Espírito e se mova no propósito eterno da tua vida. Mas, cara, tem gente que está sofrendo porque está dentro de uma instituição. E uma instituição, ela quer única e exclusivamente ter lucro, ter retorno. E se não tiver, não funciona. Então nós precisamos verdadeiramente
viver a igreja, ser a igreja, nos manifestar como igreja, buscar a plenitude de Deus para que a gente possa ser uma igreja curada e sarada para tocar essa geração. Amém? É dessa forma que a gente vai fluir. Amém? Mais alguma coisa? Paulo Sérgio. Davi terminou o seu reinado ao lado de qual família? Paulo Sérgio. Davi? Isso. Davi terminou seu reinado ao lado de qual família? Entendi a pergunta de Paulo Sérgio. Sim. Davi terminou seu reinado ao lado de qual família? Será que é Davi? Não entendi. Amém? Depois você pondera, bota melhor essa pergunta, porque ficou meio sem entender. Tá joia? Vamos, a gente já está um pouco avançado. Tem uma última. Uma última. Josué, graça e paz, pastor. O que é estar com a família destruída e querer pregar? O que é estar com a família destruída e querer pregar? É muito sério. Mas eu também entendo, a gente precisa entender os dois lados, né? Por exemplo, às vezes, cara, o camarada chegou na igreja, atenção, às vezes o camarada chegou na igreja e quando ele se converte, ele encontra Jesus, ele já vem de um longo processo, de uma vida no mundo, né? O cara vem de um longo processo, de uma vida no mundo, maculado. O cara se converte, com a nossa posição, o cara se converteu já avançado de idade, né? A família já muito amadurecida dentro de um processo de degradação. Cara, o que esse cara vai ter que fazer agora é trabalhar, é mergulhar, é buscar intensidade com Deus e se lançar aí construindo. Eu sempre falo o seguinte: não podemos pecar na omissão, Josué. A gente só não pode pecar na omissão. O que a gente não pode é deixar de cuidar da nossa casa. Nunca. Não é? A Bíblia fala que a obrigação do marido é trabalhar a mulher pela lavagem da palavra, ele dá e corrigir os filhos em amor, honrar os filhos e tal. Então o nosso papel é esse. Não é? Essa construção precisa ser muito poderosa. Não é? Independente, tu chegou na igreja, não é? Você já chegou em um tempo avançado, já com uma família que ainda não caminha com Jesus. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer agora é construir um caminho certo. Não é? Nunca deixando de amar como Cristo amou a igreja em relação à esposa, honrando os filhos e sendo posicionado, não é? Sendo um homem santo e testemunhando as verdades do reino. Sempre, sempre. A gente nunca pode deixar de fazer a nossa parte. A nossa parte a gente tem que fazer sempre. Qual é o problema? O cara liga, perdoa a palavra, o cara liga o dane-se. E não, a gente tem nossas responsabilidades. Sabe por quê? Porque muitas coisas que aconteceram para trás, a gente precisa remir. Muitas coisas que aconteceram para trás, a gente precisa remir. Não é? Amar, liberar perdão, coisas que a gente não fez, cara. Se eu estou agora diante de Cristo, vivendo pleno o Evangelho, o que é que eu preciso fazer? Começar a fazer coisas que eu não fazia antes. Amar, cuidar, ter zelo, ser honroso, ser disciplinado, coisas que vão mudar aí através do comportamento, cara. Não é? Através do comportamento, ou a família ganha, não é? Ou se, vamos dizer que, sei lá, não deu tempo, você deixou um legado. Lembra que a minha avó, o meu avô se converte depois da morte da minha avó. Isso é poderoso, cara. O meu avô se converte depois da morte da minha avó. Não em vida. Minha avó morre e deixa o legado do Evangelho, da transformação, da vida santa, da obediência, da honra. E o que acontece? Depois a família vem, como se fosse um arrastão, pelo exemplo, pelo testemunho dela em vida, mas depois da morte. Amém? Olhando o sábado. Queridos, eu quero orar nesse momento, quero abençoar a sua vida. Quero te agradecer você que participou, que colocou sua pergunta. Né? Quero pedir a esse irmão que botou a pergunta, depois formula ela um pouco melhor e me manda no direct, tá? Que eu vou estar respondendo. Eu estou um pouco acelerado aqui pelo fato de que já passou bem da hora do fim da live, mas eu agradeço por você ter ficado aqui até agora. E não sei, não quero abençoar a sua vida, eu quero orar daqui e ministrar uma bênção de Deus sobre você. Amém? Muito obrigado. Nós somos aqui do Ministério Apostólico Reino Manifesto.
no Vale do Carangola. Rua das Palmeiras 22. Nós temos igreja no Caxambu, Rua Flávio Cavalcante 155. Temos igreja em Duque de Caxias. Ai, gente, me perdi agora, me perdi do endereço de Caxias, saiu da mente aqui. Temos igreja em Moçambique. Esteja orando pela obra, nos ajude em oração, né, por esse projeto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus Cristo, nós nos apresentamos a Ti mais uma vez. Pai, eu Te louvo pela graça, eu Te louvo pela presença do Senhor nesse lugar. E como eu senti a Tua presença, Pai, como foi latente, Pai, a Tua glória liberada aqui através dessa transmissão. Muito obrigado, Pai, por cada filho Teu conectado e que está com o coração ligado a tudo isso que está acontecendo aqui. Eu clamo, Pai, que o Senhor vá em cada lar conectado a essa live e abençoe de forma poderosa. Eu clamo por um tempo de instrução, eu clamo por um tempo de sabedoria, eu clamo por um tempo de verdade, eu clamo por um tempo da doxa do Senhor, da opinião, da influência do céu sobre a terra. Então eu clamo ao Senhor, Pai, toma as nossas vidas, toma as nossas vidas, toma as nossas vidas, toma as nossas famílias, Pai, toma as nossas igrejas, em nome de Yeshua o Hamashia. Eu uno, Pai, nesse momento a minha fé, a fé dos irmãos que estão do outro lado, para que o Senhor tome as nossas igrejas com autoridade, instruindo cada líder, corrigindo cada líder, levantando cada líder com responsabilidade para que se posicione. Nós precisamos de viver um tempo de uma igreja saudável, de uma igreja, Pai, alinhada ao propósito eterno, em nome de Jesus. Pai, e é por isso que nós estamos aqui, orando e clamando pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso e glorioso. Aqui nós nos despedimos dos nossos irmãos que estão do outro lado, mas sem antes deixar, Pai, a Tua presença sobre cada lar, sem deixar uma bênção sobre cada família, em nome de Jesus. Toma cada líder, toma pastores que estão do outro lado, missionários que estão do outro lado. Eu clamo, Pai, para que o Senhor traga uma fluência nos dons ministeriais, em nome de Yeshua HaMashiach. A Tua palavra diz que é aí que é a edificação, aí que é a plenitude e a perfeita varonilidade. É nessa fluência dos dons, entendendo para se mover, então nos conduza, Pai, em nome de Yeshua o HaMashiach, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Muito obrigado pela Tua presença.